pouquinho sobre os critérios de agressividade de solos para instalação e manutenção de fundações no setor elétrico. Um breve sumário do que eu vou falar, eu vou abordar primeiro um pouquinho de características gerais de solo, né, bem superficiais, porque não é o tema dessa palestra. Depois, mecanismos de corrosão em solos e seus danos ao setor elétrico. Eu não vou abordar mecanismos muito específicos, e sim dar uma visão geral do que pode estar acontecendo em estruturas enterradas, as principais variáveis que influenciam o processo de corrosão em solo, o uso de índices de classificação da agressividade do solo e sua importância, e recomendações técnicas ao instalar e recuperar linhas de transmissão. Então, quando a gente fala em solo, né, o solo existem diferentes definições para o que é solo, né, a depender do campo de estudo que a gente vai estar considerando, né. A definição que eu mais gosto é chamar solo como um produto origem do intemperismo, cuja a transformação depende do relevo, do clima, e pode ser influenciada tanto por vegetação, né, por questões naturais, também por interferências do homem, né. E aqui a gente vê um exemplo nessa figura que o solo ele é formado por camadas, né. Você tem camadas mais superficiais e camadas mais internas em relação ao centro da Terra. E aí, cada camada dessa vai ter uma característica específica, né? E o que a gente pode observar, né, quando a gente já olha para uma figura como essa, né? De cara, a gente vê que o solo é bastante heterogêneo, né? E um dos princípios fundamentais da corrosão é que a heterogeneidade são estimulantes e promotoras do processo corrosivo. Então, corrosão em solo, a gente pode de cara concluir que é um processo movido por grandes heterogeneidades que advém do solo, que o solo é um meio muito heterogêneo. Então, o fato de você estar com uma estrutura no solo, enterrada, você já está submetendo ela a diferentes heterogeneidades que eu vou mostrar para vocês mais adiante. Só para se ter ideia, olha a diversidade de solos que se tem no Brasil, né? A gente tem cerca de 13 classes de solo catalogadas no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, e dentre essas classes a gente tem uma grande variação de características físicas, químicas e morfológicas desses solos, né? Então, o que eu quero concluir e mostrar para vocês? Que é muito difícil ter uma solução geral para que atenda a todos os tipos de solo, né? Você tem uma diferença muito grande de características de um solo para o outro, de composição, né? E agora, para a gente conseguir entender o que a sua estrutura precisa em termos de proteção de corrosivos, é importante você saber a agressividade do solo na qual a estrutura está sendo instalada. Por isso, o tema dessa palestra, a importância disso, tá? Então, agora eu vou detalhar um pouquinho sobre os mecanismos de corrosão envolvidos quando uma estrutura está enterrada, né? E seus danos potenciais às estruturas do setor elétrico, né? Quando a gente tem uma estrutura enterrada, né, como, por exemplo, uma barra de aço, né, a gente sabe que há distribuição de áreas catódicas e áreas anódicas, normais, como acontece em todo o processo corrosivo, né? Inicialmente, na região onde você tem uma interface entre o solo e a atmosfera, a gente tem aquela famosa pilha de aeração diferencial, que acontece nessa região aqui, né, mais próxima da superfície, que já foi tema das palestras anteriores, né, foi muito falada, que é movida pela diferença de concentração de oxigênio entre a superfície e logo abaixo do solo, que ela pode ser mitigada com a aplicação de processo de pintura, de 1 metro para cima, 1 metro para baixo, foi detalhado isso já. Mas esse não é o único mecanismo de corrosão que acontece no solo. Quando a gente vai para regiões um pouco mais baixas, o processo corrosivo eletroquímico, ele se desenvolve
de maneira normal, né? Então, a gente já tem dois processos acontecendo nessa região de interface, onde você tem uma pilha de aeração diferencial, e nas regiões mais profundas, você tem um processo corrosivo acontecendo de forma clássica, né, com migração de oxigênio para a superfície, a redução do oxigênio e a corrosão do ferro. E há também a possibilidade de existência de bactérias. À medida que a gente vai caminhando para o interior do solo, a presença de oxigênio vai diminuindo, isso favorece o aparecimento e crescimento de bactérias que acabam utilizando o hidrogênio da reação catódica no seu metabolismo, que eu vou detalhar um pouco mais para frente para vocês, e também podem ser aceleradoras do processo corrosivo. Então, o que a gente encontra no solo? Uma mistura de processos corrosivos, né, de diferentes mecanismos, né, que aceleram o processo de corrosão, de degradação do material metálico, né? Então, você tem uma pilha de aeração em algumas áreas, você tem a corrosão convencional, né, vamos dizer assim, né, com redução de oxigênio na superfície, e você pode também ter a presença de bactérias que vão acelerar o processo corrosivo. Então, a gente vê que a corrosão em solo, ela depende de uma série de fatores, tais como umidade, pH, micro-organismos e principalmente os parâmetros físicos do solo. Então, a gente tem uma dependência muito grande de diferentes fatores para diagnosticar o processo corrosivo em solo, né? E quando esse processo não é controlado de forma eficiente, ou então não é inspecionado e realizada a recuperação de forma adequada, a gente acaba se deparando com esse tipo de condição no setor elétrico, onde as fundações, as sapatas, as hastes sofrem um processo corrosivo avançado e podem vir a comprometer as propriedades estruturais das linhas, né? Então, por que é importante conhecer a agressividade dos solos, onde as estruturas estão instaladas, né? Do ponto de vista do projeto, né, isso permite a aplicação de proteção anticorrosiva adequada, né? A gente percebe que muitos dos problemas de corrosão que a gente encontra nas estruturas do setor elétrico são problemas de projeto, onde o projetista não previu uma proteção anticorrosiva adequada. Então, conhecendo a agressividade dos solos, a gente consegue projetar a proteção anticorrosiva adequada para aquela estrutura e para a agressividade daquele solo, né? Uma vez instalada a estrutura, a gente consegue programar manutenções preventivas e corretivas, né, evitando os gastos excessivos, quedas de torre, e a gente consegue também estimar uma vida útil para a fundação a depender da agressividade do solo e do material que se colocou e da proteção anticorrosiva que se colocou para proteger aquele material. E, obviamente, né, com isso acaba que se evita multas por quedas de torre ou por parada de equipamentos, e aí não são incididas multas do órgão regulador, e a gente consegue ter uma melhor otimização e racionalização de recursos de manutenção, tá? Então, a gente vê que tem muitos benefícios quando se conhece a agressividade do solo onde a sua estrutura está instalada, né? Tanto para benefícios na área de projeto, na hora do projeto, quanto na hora de você fazer a manutenção preventiva e evitar danos futuros, né? Bom, e eu já adiantei um pouquinho que o sistema de corrosão em solo é bem heterogêneo, depende de uma série de variáveis, e agora eu vou começar a detalhar para vocês como que é a influência dessas variáveis no processo corrosivo em solo. E o melhor diagrama que representa o processo corrosivo em solo e a relação das variáveis que afetam esse processo é esse aqui, né? É um diagrama até relativamente complexo, né? Porque você tem uma dependência de vários parâmetros entre si, mas eu vou detalhar para vocês cada parâmetro desse aqui, cada caixinha dessa aqui, para a gente poder
entender melhor como as coisas se relacionam. Mas, de modo geral, a gente tem aqui as características físicas do solo, né, com grau de aeração, umidade, resistividade, presença de espécies iônicas e drenagem do solo, né. A gente tem aqui as condições de aeração do solo, que aí isso vai influenciar a existência ou não de bactérias, que a mais conhecida delas é a bactéria. Elber, estamos com um Oi, problema no seu som. Seu som cortou. Você pode repetir? espera aí, só um minuto. Tá me ouvindo, Alberto, agora? Sim, agora sim. Tá, deixa eu retornar aqui. Eu vou parar de compartilhar minha tela e vou compartilhar novamente, tá? Não, a tela está compartilhada. Ah, tá? O problema foi só o som. Tivemos um corte no seu som. Tá. Tá me ouvindo? Sim, Bom, então retornando, mas agora a tela sumiu. Preciso da sua tela. só um minuto. Tá ok? Tá vendo minha Sim, tela? O som tá sim, bom? tá bom. Ok. Vou retornar aqui a apresentação. Como eu vinha falando, existe uma relação muito grande entre os parâmetros do solo entre si, né? Você tem uma dependência entre esses parâmetros. E é importante a gente observar que tem um relacionamento entre si. Eu vou resumir, basicamente, esses parâmetros em blocos e vou explicar cada um deles. O primeiro bloco é relacionado ao solo, né, ao grau de aeração, à umidade, à resistividade, à existência ou não de espécies iônicas e contaminantes e a drenagem do solo. Então, esse bloco aqui é relativo às propriedades físicas do solo. O grau de aeração está muito relacionado com a presença ou não de bactérias, de ter condições de aparecimento e crescimento de bactérias, e a principal delas é a bactéria redutora de sulfato. Né? Você tem a questão do pH também, que é um parâmetro físico que está relacionado com o solo, mas sofre muita influência do homem, principalmente, da presença de vegetação. Existem substâncias que podem quebrar o filme de passivação, que também estão aqui relacionadas com espécies iônicas, e a quantidade de oxigênio dissolvido, que também está ligado com o grau de aeração e com a presença de bactérias. Então, a gente vê que o sistema é todo interligado, por isso eu vou falar em blocos das condições mais interrelacionadas, tá? Então, começando aqui com o bloco de parâmetros físicos do solo, né? O primeiro deles que eu vou falar é o grau de aeração ou porosidades do solo, né? O que é isso, né? Nada mais é do que a presença de vazios no solo e a disponibilidade de oxigênio que vai estar disposto no interior do solo e como a gente já sabe, né, o oxigênio, normalmente ele que atua na reação catódica, né, pode atuar, né, não só ele, mas outras substâncias também. Então, a presença de oxigênio, ele favorece a velocidade de corrosão. Então, a concentração de oxigênio diminui à medida que a profundidade aumenta. Né? Se a gente vai caminhando para o interior do solo, fica mais difícil do oxigênio se difundir para grandes profundidades, e aí a sua concentração aumenta. Né? A disponibilidade aumenta a velocidade de corrosão, né? Porque o oxigênio, como eu disse, atua na reação catódica. Porém, né, à medida que você diminui a concentração de oxigênio em profundidade, a gente acaba tendo condições anaeróbicas que favorecem o crescimento de micro-organismos. Se por um lado você tem menos oxigênio, você teria uma menor velocidade de corrosão, por outro, você tem condições adequadas para o crescimento de micro-organismos que podem vir a acelerar o processo corrosivo. Né? E como é que é avaliado essa questão do grau de aeração de porosidade em diferentes solos? O que a gente observa aqui?
a gente observa, por exemplo, no arenito, né, a gente consegue ver uma grande quantidade de espaços vazios, né? Os grãos, eles têm pequenas regiões de contato, né? São grãos grandes, e aí você acaba tendo uma grande quantidade de vazios e espaços para que o ar ocupe, né? E aí, à medida que a gente vai andando nesse sentido, né, arenito mal calibrado ou argilato, a gente vê que a compactação dos grãos é maior e o espaço para que se tenha ar, oxigênio ali dentro é menor. Então, você vê que são solos mais aerados e solos menos aerados quando a gente compara daqui para cá, né? E a compactação está muito, como eu mostrei nessa figura aqui, né? A compactação, ela influencia também a quantidade de água no solo, que eu vou detalhar mais para frente, mas também a questão do oxigênio, né? Quando você compacta mais um solo, você acaba diminuindo a quantidade de vazios e aí você consegue ter mais espaço. Esse espaço ele pode ser ocupado pelo oxigênio e pode ser ocupado pela água, como eu vou detalhar para vocês um pouco mais para frente. Mas, então, o que a gente tem que observar aqui? Que à medida que a presença de oxigênio ela favorece o processo corrosivo em solo, a ausência de oxigênio favorece o crescimento de micro-organismos que podem acelerar o processo corrosivo, tá? E a questão da morfologia, da textura do solo influencia basicamente na presença ou não de vazios e porosidades, dando oportunidade para que ele seja preenchido por ar e oxigênio, tá? Nesse mesmo sentido, a gente observa agora a presença de umidade, nada mais é do que a água, né, no interior do solo. Então, a gente pode observar nessa figurinha que eu mostrei para vocês aqui, solos com diferentes permeabilidades. Bom, um solo aqui que tem uma quantidade de vazios, né, considerável, você acaba tendo um solo que é bem poroso e tem uma boa permeabilidade, ou seja, a água pode escoar por esse solo sem ficar retida nesse local, né? Quando a gente observa aqui, a gente tem uma camada impermeável, né? Ela é toda fechada, sem vazios, e acaba que não permite que a água escoe por essa camada. E aqui você tem uma nova região com porosidade. Então, além desses espaços vazios eles serem ocupados por oxigênio, eles também podem ser ocupados pela água, né? E aí são duas substâncias que influenciam drasticamente o processo corrosivo, né? Quanto mais água eu tenho no meu solo e disponibilidade de oxigênio, o processo corrosivo vai avançar com uma velocidade um pouco maior. E a questão da água, a gente observa aqui nessa figura que a gente tem um fluxo de água constante no interior do solo, né? Você tem a variação de lençóis freáticos e isso vai depender, essa variação dessas águas subterrâneas, obviamente do tamanho da distribuição de poros, como eu mostrei para vocês, da textura do solo, da estrutura e da presença ou não de matéria orgânica, e obviamente do índice de chuvas, né, da determinada região. Isso tudo pode influenciar. Isso vai também ocasionar, se essa variação for muito grande, a gente pode submeter estruturas que um determinado período do ano estão secas e um determinado período do ano estão alagadas. Então, existe um grande problema nesse tipo de estruturas que ficam sazonalmente alagadas, porque às vezes a proteção anticorrosiva não foi dimensionada corretamente para esse tipo de situação. Então, existe um certo problema aí de subdimensionamento de proteção anticorrosiva. E o movimento da água no solo ele pode ocorrer por diferentes mecanismos, pela gravidade, escorrendo, pela ação capilar, subida do lençol freático para as regiões mais superiores, a variação de pressão osmótica e interação eletroestática entre as partículas. Aqui eu só mostro para vocês que, a depender do tipo do solo, a gente tem diferentes texturas e porosidades, né? À medida, por exemplo, a areia grosseira, a gente tem um diâmetro de partículas maior, e à medida que a gente vai caminhando para cá, esse diâmetro de partícula vai diminuindo, então a areia grosseira acaba sendo mais porosa e a argila
mais impermeável quando a gente avalia em relação à questão da presença ou não de umidade e porosidade, tá? Bom, mas como que o solo retém água? Porque o processo corrosivo é importante a retenção de água. Se a água não está ali presente, você acaba não tendo o eletrólito que vai atuar no processo corrosivo. Existem diferentes formas de retenção de água, né? Forças que atuam na retenção de água. A gente tem forças de adesão, coesão, tensão superficial, capilaridade e adsorção. Eu citei aqui os 3 principais mecanismos de retenção de água no solo, né? A gente tem uma água que está dissolvida nas partículas do solo, que ela é uma leve película que envolve cada partícula e fica ali ligada entre as partículas, né? E fica ali disponível, adsorvida ao redor das partículas. Então, você tem uma quantidade de água dissolvida pequena, né? Quando você observa. A gente tem uma água que é dita água capilar, que é aquela que sobe por capilaridade dos lençóis freáticos pelos vazios. Então, os vazios agora eles têm que ser um pouco maiores para que essa água possa vir e subir por esses poros, né, esses microporos, e chegar nas regiões mais superficiais, né? Isso depende, obviamente, do nível do lençol freático. E a gente tem também a água gravitacional, que é aquela que desce por gravidade, vindo das chuvas, e vai passando pelos poros maiores, né? E vai lavando e lixiviando os grãos, as partículas de solo. Então, a depender das características físicas do solo, ele pode ter os 3 tipos, um tipo só, ou variar de acordo com o tempo, né? O que é mais importante para a gente aqui é que a retenção de água no solo é um complicador, porque ela vai acelerar e permitir que o processo corrosivo aconteça numa velocidade maior quando se compara um solo seco e um solo úmido. Tá? Vamos gravar isso. Outro parâmetro físico do solo é a resistividade, né? A resistividade é um parâmetro físico e elétrico do solo, né? Que ele tem sido conhecido historicamente como um indicador de corrosividade do solo, né? Só que ela não é o único parâmetro, né? A resistividade não é o único parâmetro que indica o risco de processo corrosivo severo, né? O que a gente pode classificar como resistividade? É um fluxo de corrente iônica que está associado com aumento de reações de corrosão. Então, se você tem uma alta resistividade no solo, você dificulta o fluxo de corrente pelo solo e assim você acaba desestimulando o processo corrosivo. Se você tem uma baixa resistividade no solo, você acaba favorecendo o fluxo de corrente em solo e facilitando o processo corrosivo, né? E a resistividade, ela está muito ligada com o teor de água do seu solo, né? À medida que a gente aumenta o teor de água no solo, a gente acaba diminuindo a resistividade. Essa resistividade ela vai caindo à medida que você vai aumentando o teor de umidade no solo até a resistividade mínima. Essa resistividade mínima a gente pode considerar como o momento de maior agressividade em um solo ou num processo corrosivo que acontece no solo, porque é o momento onde a estrutura está muito encharcada, ela absorveu aqueles poros, todos eles estão inundados com água, e aí você tem um fluxo de corrente permanente no solo, e seria o processo corrosivo, o processo mais severo do ponto de vista da corrosão, é trabalhar numa resistividade mínima de um solo. Então, você pode acontecer que em solos onde sofrem uma variação muito grande de lençol freático, ou você tem incidência grande de em determinadas épocas do ano, você pode estar numa época do ano trabalhando na resistividade mínima, onde o solo está muito encharcado, e em outras épocas onde o solo está mais seco, você está trabalhando em regiões onde o processo corrosivo está mais controlado, assim, com uma velocidade menor. E como é que é feito classicamente a medição da resistividade? É pelo método de Werner, o método dos 4 pinos, onde a gente coloca 4 pinos, né? Você tem 2 pinos que tem uma diferença de potencial, entre eles os 2 pinos centrais e 2 pinos de corrente, né, das extremidades. É aplicada uma corrente entre o pino C1
e C2, e a medida a variação de potencial entre os pontos centrais, né, as hastes centrais. E aí, com uma correlação, a gente consegue chegar no valor de resistividade dos solos, tá? Então, mais um parâmetro de parâmetro físico do solo é a resistividade, que também influencia e está totalmente interligada com o teor de água do solo. Mas a resistividade também está interligada com a presença de espécies iônicas, né? Em solos onde você tem uma quantidade muito grande de fertilizantes, né, de defensivos agrícolas, são solos que é onde você tem uma maior incidência do processo corrosivo. Por quê? Porque a gente já tem alguns sais, né, principalmente cloretos e sulfatos, que são reconhecidamente aceleradores do processo corrosivo, né? Além de atuarem acelerando o processo corrosivo, né, eles acabam diminuindo a resistividade do solo, a presença de espécies iônicas no solo. Então, você tem um duplo prejuízo, né? Além de atuar no mecanismo de corrosão, acelerando esse mecanismo, ainda você acaba reduzindo a resistividade do solo e favorecendo a circulação de corrente ali, também acelerando o processo corrosivo, né? Essas espécies iônicas, elas podem ser naturais do solo ou podem ser provenientes de fertilizantes e defensivos agrícolas, como eu disse, né? E além disso, existe a questão da possibilidade de quebra de camada de passivação, que é feita pelo cloreto, ele ataca o filme passivo para materiais que passivam em regiões onde o filme está mal formado ou é mais frágil, né? Agora, falando especificamente da quebra do filme de passivação pelo cloreto, né? O que a gente observa? Quando a gente tem um filme passivo, a gente tem um diagrama de corrente por potencial, você tem uma região aqui de passividade, né? Que isso acontece geralmente para aços inoxidáveis, para ligas de alumínio e alguns materiais. Então, se está com material nessa região de passividade, é um material, ele está com uma velocidade de corrosão baixíssima, né? Porque ele está na sua superfície com uma camada que protege e evita que o processo corrosivo avance com uma velocidade elevada, né? Então, quando a gente tem a presença de cloreto, principalmente em solo, né, que pode vir de diferentes origens, pode vir de defensivos agrícolas, de fertilizantes ou mesmo da degradação de rochas, esse cloreto ele vai interagir com a camada passiva e em regiões onde a camada está mais frágil, esse cloreto vai atuar e vai quebrar esse filme de passivação, né? E aí vai formar os famosos pits, né? Que são vulgarmente chamados buraquinhos, né? De corrosão localizada, onde você tem a profundidade muito maior do que a largura desse buraco, né? Então, você tem diferentes tipos de pits, né? E aí você tem a formação de corrosão localizada quando você tem materiais que passivam. Só que a gente tem que deixar bem claro que aço carbono, por exemplo, aço galvanizado, são materiais que não sofrem corrosão localizada, né? A gente tem que deixar isso bem claro, porque quem sofre corrosão localizada ou pit são materiais que formam camada passivadora, que aí, como eu disse aqui, né, principalmente os aços inoxidáveis e ligas de alumínio, mas existem outros materiais também que formam essa camada. Mas o que a gente tem que observar é que aço carbono e aço galvanizado, eles não sofrem corrosão localizada porque PIT, né? Porque o mecanismo de proteção deles não é baseado numa camada de passiva, né? O aço galvanizado, ele é baseado na proteção catódica formulada pelo zinco, e o aço carbono, ele não tem proteção de corrosão nenhuma. Então, a corrosão que vai acontecer nele é generalizada, tá? Agora, vamos avaliar e falar um pouquinho sobre as condições de aeração do solo, né? E a possibilidade da existência de bactérias redutoras de sulfato. A corrosão microbiológica, ela que é o CMI, né? Corrosão microbiológica induzida por bactérias, elas são principalmente induzidas por bactérias, mas existem alguns tipos de processo corrosivo que vão ser também ocasionados por fungos e algas, mas os mais conhecidos são aquelas causadas por bactérias. De alguma forma, as bactérias vão facilitar ou acelerar o processo corrosivo em solo, mantendo a natureza eletroquímica do processo. Elas não mudam
o mecanismo eletroquímico do processo. Elas, assim, aceleram esse mecanismo. E dentre os grupos de bactérias envolvidos, a gente tem bactérias precipitantes de ferro, bactérias produtoras de ácido, bactérias produtoras de expopolissacarídeos e bactérias redutoras de sulfato, né? Nessa apresentação, eu vou me ater a só falar um pouquinho sobre as bactérias redutoras de sulfato, né? Porque corrosão microbiológica é o mundo, né? Tem muita coisa a se estudar aí dentro, então eu gastaria o dobro de tempo dessa apresentação só falando dos principais grupos de bactérias envolvidas nesse processo de corrosão, né? E a corrosão microbiológica, ela é resultado de interações entre as bactérias e a superfície do metal, formando produtos abióticos de corrosão, formando células microbianas em cima da superfície do metal, gerando material polimérico que é excretado por elas em cima da superfície metal, ou então devido à excreção de ácidos orgânicos e outros metabólicos. Então, você tem diferentes formas de interação entre as bactérias e a superfície do metal que vão acelerar o processo corrosivo, tá? Especificamente falando das bactérias redutoras de sulfato, elas, morfologicamente, elas apresentam como bacilos curvos ou espiralados na forma de vírgula, tá aqui um exemplo delas, né? Até recentemente, eu fui fazer uma revisão da literatura sobre esse assunto, e até recentemente a gente observava que elas eram consideradas somente bactérias anaeróbias, ou seja, bastante sensíveis à presença de oxigênio e a baixas temperaturas. Porém, descobriu-se atualmente algumas espécies que são capazes de tolerar a presença do oxigênio. Então, elas já não podem ser consideradas exclusivamente anaeróbias. Existem espécies dentro desse grupo de bactérias que toleram a presença do oxigênio. De modo geral, elas utilizam o íon sulfato, né, como receptor de elétrons para a realização do processo bioenergético, né? O processo em si é bastante complexo e bastante detalhado, né? Bem baseado na parte de bioquímica, que eu não vou muito entrar nesse processo, né, bioenergético da bactéria, de como ela captura o sulfato e libera excreta a sua substância, né, final, mas de modo geral, a equação que orienta o processo corrosivo, quando você tem a presença de bactérias no meio, em meio neutro, você tem aqui essa questão envolvendo sulfato e formação de enxofre, né? E em meio ácido, você tem a presença de ácido sulfúrico e formação de sulfeto de ferro, né? Mas como é que essas bactérias elas atuam acelerando o processo corrosivo? Elas capturam o hidrogênio produzido na área catódica e geram a formação de H2S, né? A grande questão é essa, né? Elas trabalham com duas frentes acelerando o processo corrosivo, né? Especificamente as BRS, né? Você tem a despolarização catódica, que é a captura do hidrogênio gerado na reação catódica, e aí você acaba acelerando a reação catódica. Você tem um consumo sempre de hidrogênio e você tem, então, por outro lado, o aceleramento da reação anódica, ou seja, a degradação do material. Então, o consumo de hidrogênio na reação catódica acelera concomitantemente a reação anódica, e você também tem produtos da excreção do processo bioenergético dessas bactérias, que são substâncias corrosivas, como ácidos e outras substâncias, né? Além disso, existem outras bactérias que formam biofilmes, e aí você cria células de aeração diferencial na superfície, né? E aí acaba tendo uma diferença de concentração de oxigênio embaixo do biofilme e fora do biofilme, e aí você acelera o processo corrosivo, e a destruição de películas protetoras sobre a superfície do metal também são formas que as bactérias, e não as BRS, têm de acelerar o processo corrosivo, né? Basicamente, elas não estão preocupadas em degradar o metal, né? Elas estão preocupadas em sobreviver, e a consequência da vida delas e do processo de produção de energia delas são processos que acabam acelerando o processo corrosivo. Então, é inevitável a presença de
quando você tem BRS, a aceleração do processo corrosivo na estrutura metálica. Uma forma de se indicar a presença ou não de bactérias no solo é a medição do potencial redox, que ele pode ser considerado essencialmente uma medida do grau de aeração do solo, né? Como é que é esse potencial redox, né? É com um eletrodo de referência, conexões de cobre, um voltímetro e um eletrodo de platina, são realizadas medidas de potencial para poder avaliar o potencial desse eletrodo de platina no determinado solo, né? E com base em tabelas de potencial, a gente acaba convertendo para o potencial redox e determinando, né, aquele potencial redox do solo. E a gente tem aqui uma tabelinha que é conhecida na literatura, que dependendo das condições de potencial redox, né, do valor de potencial redox que se encontra, a gente acaba estimulando o metabolismo de algumas bactérias ou mesmo permitindo a existência de algum tipo de reação no solo. Então, a gente observa que quando a gente trabalha com potenciais redox em torno de 600, mais 600 milivolts, aí são regiões aeróbias, então você tem a presença do oxigênio e aí você favorece o processo de respiração, né? Entre 400 e 200, aí são regiões anaeróbias, onde você acaba tendo a presença de bactérias que podem vir a prejudicar o processo corrosivo. E assim vai, né? À medida que o potencial vai diminuindo, você tem fermentação, respiração anaeróbia e metanogênese, né? Então, com base na medida de potencial redox em tabelas onde você consegue relacionar o potencial redox com o metabolismo predominante no solo, você consegue determinar qual é o tipo de bactéria que pode estar presente ou mesmo que tipo de processo que pode estar acontecendo ali, né? É um processo simples, né? É uma medição simples que dá uma ajuda em relação a saber se o solo está aerado ou não e pela condição da existência ou não, da possibilidade de existência de micro-organismos que podem vir a prejudicar o processo corrosivo. Não é porque você tem condições anaeróbicas que você tem certeza de presença de micro-organismos. Obviamente, aí é necessário uma retirada de uma alíquota do solo, né, e levar para o laboratório para que ele possa ser analisado e aí se ter certeza de que tipo de micro-organismo que tem naquela região do solo, tá bom? Bom, e por fim, né, a gente vai agora analisar a questão do pH, né? O pH, você tem a acidez total e pH, que podem vir a caracterizar solos ácidos, né? Que são solos bastante corrosivos. Os solos, geralmente, eles apresentam uma faixa de pH entre 5 e 8, né? Nessa faixa, o pH não é o principal acelerador do processo corrosivo, não. Nessa faixa, o processo corrosivo, ele pode ser influenciado por outras questões, questão da concentração de oxigênio, a questão da resistividade, presença da umidade, né? Agora, quando a gente trabalha com solos ácidos, né, com solos com pH menor do que 5, aí sim o hidrogênio que vai trabalhar na reação de redução do cátodo, juntamente com o oxigênio, que ele não vai deixar de existir, dependendo da profundidade, né? E aí você tem a aceleração do processo de degradação do metal. Então, em solos ácidos com pH menor que 5, aí sim, o pH é o principal fator de aceleração do processo corrosivo, né? E ele já foi, juntamente com a resistividade, considerado um indicador de agressividade de solo. E realmente é. Quando você tem solos ácidos, é um solo onde é muito difícil de se trabalhar e você precisa de um processo de proteção anticorrosiva bastante robusto, né? E o pH é uma variável do solo que sofre influência de muitos outros parâmetros, né? Você tem o pH do solo é um parâmetro muito dinâmico, que tem influência da vegetação, da presença de bactérias, decomposição de plantas, do uso de fertilizantes, da degradação de rochas, da natureza física do solo e da sua textura, né? E também da presença de agrotóxicos. Então, isso tudo
influencia o pH do solo, e esse pH, obviamente, está influenciando a reação catódica, como eu mostrei para vocês. Então, eu diria que, junto com a resistividade, o pH é o parâmetro mais dinâmico do solo. Ela está mudando a todo momento, porque você pode ter modificações ao longo do tempo desses parâmetros que influenciam o pH de um determinado solo, né? Então, aí também é um outro parâmetro que se tem que ter muito cuidado na hora de estimar a proteção anticorrosiva de uma estrutura que você vai instalar em solo ácido, ou então com uma certa condição de uso de agrotóxicos ou mesmo de fertilizantes, tá? E de tudo isso que eu falei, né, para que serve tudo isso, né? Esses parâmetros que influenciam só a velocidade de corrosão do solo, né? Todos eles, a gente viu que tem muita correlação entre eles, né? Então, o que a gente faz com isso? Né? A gente pega esses parâmetros e transforma eles num índice para classificação de agressividade do solo, né? Não adianta nada trabalhar com esses parâmetros de forma separada, porque eles se correlacionam entre si, e então é importante a gente tirar de todos esses parâmetros que influenciam o processo um índice que possa classificar a agressividade do solo, né? Então, assim, existem na literatura uma série de índices para classificação de agressividade do solo. Vários autores recomendam e desenvolver alguns índices. Alguns índices são mais complexos, outros mais simples. Obviamente, o índice mais complexo ele vai depender de uma série de parâmetros e das relações entre eles, e acaba tendo o processo de obtenção desse índice vai ser mais caro, vai ser mais custoso, vai ser mais trabalhoso, mas vai ser mais preciso. E índices mais simples tendem a ser mais rápidos para sua obtenção, porém, a depender, podem ser um pouco mais imprecisos. Então, o projetista tem que, ou mesmo a pessoa que é responsável pela manutenção de uma linha, ele tem que pesar essas questões para escolher o índice de classificação de agressividade do solo que mais lhe agrada, né? Esses índices, eles são utilizados porque testes de perda de massa para o cálculo de velocidade de corrosão em solo são muito longos, né? Eles podem demorar muitos anos, né? E às vezes não se tem esse tempo todo, não se pode esperar esse tempo todo. Além disso, as condições de exposição, como eu disse para vocês, elas podem mudar em ensaios prolongados, ou seja, à medida que o tempo vai passando, o solo pode ir mudando, como eu disse para vocês, os parâmetros do solo são muito dinâmicos. Então, a determinação da agressividade do solo por conta pelo uso de índices pode ser uma alternativa quando não se tem tempo suficiente para fazer testes de perda de massa, né, com os materiais da linha de transmissão que está sendo utilizada, né. E esse tipo de classificação, ele pode ser utilizado e deve ser utilizada antes do projeto das estruturas, né? Quando você tem uma linha nova e você não conhece aquele terreno, o ideal seria que ele fosse caracterizado de acordo com os índices, um dos índices, para que você consiga ter ideia da agressividade daquele meio e aí projetar a proteção anticorrosiva adequada, né? E o índice o índice que eu recomendo, que eu gosto de utilizar, é essa tabela de classificação de agressividade desenvolvida pela AWW, né, que é a Associação de Trabalho Americana de Trabalhos Aquáticos, né, e a gente vê que ela leva em consideração alguns parâmetros que eu mostrei para vocês, né, a resistividade, o pH, potencial redox, a presença de sulfitos e a questão da umidade do solo, a questão da drenagem do solo, e ela atribui para cada condição dessa pontos, né? E a gente vai fazendo a análise de cada parâmetro desse, vai enquadrando a sua medida dentro dessas faixas e você acaba obtendo uma pontuação. No fim, a gente soma os pontos totais do seu solo. Se os pontos forem maiores ou igual a 10, é um processo, você tem que tomar muito cuidado, porque é um solo
onde ele é um solo muito agressivo e é um solo muito corrosivo. Então, nessa condição, você tem que tomar muito cuidado e as proteções anticorrosivas têm que ser levadas em conta desde a hora do projeto, né? Então, como, por exemplo, em resistividades onde menores do que 700 ohms centímetro, você já tem 10 pontos. Esse já é um critério já que só a resistividade já é suficiente para tornar o seu solo um solo já muito agressivo e que vai precisar de uma proteção anticorrosiva severa, né? Que a gente pode destacar, né? Que esse tipo de tabela é indicado para ligas de ferro, né? E que ela é uma tabela considerada simples, tá? Esse tipo de tabela, né? Você tem tabelas muito mais complexas, com muito mais parâmetros para análise e correlação entre eles. Então, uma tabela dessa dita simples, então a gente acaba tendo uma imprecisão a depender do tipo de solo e da questão grande. Então, o importante é ter noção de que esse tipo de classificação ela não vai ser precisa para casos específicos de corrosão em solo, somente para solos que se encaixem dentro dessas condições e para ligas de ferro. Então, eu acho que isso é uma condição muito particular de cada um, a escolha da tabela e do índice de agressividade do solo. Eu gosto desse, acho ele simples e, para as vezes que eu testei, mais preciso do que outros que mais complexos da literatura. Tá? Enfim, obtido o índice de agressividade do solo, né? A gente faz a análise dos parâmetros, a gente sabe que eles se relacionam entre si, a gente sabe que eles não podem ser analisados separadamente, a gente obtém o índice de agressividade do solo e, por fim, né, você sabe a agressividade do solo onde sua estrutura está instalada, e aí vem algumas recomendações técnicas para instalação e recuperações de fundações de linha de transmissão. Bom, antes da construção da linha, recomenda-se, obviamente, conhecer a agressividade do solo, que eu acabei de mostrar para vocês aqui, a importância dessa classificação e dessa utilização dessa metodologia, mesmo que por uma metodologia simplificada. Isso vai te dar uma ideia da agressividade no meio que se está se trabalhando, e aí permitir que a proteção anticorrosiva seja adequada com a agressividade do meio, né? Para a realização de processo de manutenção, recomenda-se fazer uma reclassificação do solo a cada 10 anos, considerando os parâmetros físicos que o solo pode mudar. Então, como o solo é dinâmico e dependendo da ação do homem ou mesmo da natureza, os parâmetros podem mudar. Então, a cada 10 anos seria importante você reclassificar o solo e ter ideia se aquele solo continua com a mesma agressividade ou não, né? Também para processo de manutenção, a realização de ensaio de perda de massa curtos, né, por volta de 2 anos, com materiais os mesmos materiais da estrutura, permitem estimar a velocidade de corrosão e ter uma ideia de como é o processo corrosivo, como é que está se desenvolvendo o processo corrosivo naquela estrutura enterrada, e até mesmo de estimar uma possível vida útil daquela estrutura, né? E é sempre interessante associar técnicas de proteção anticorrosiva em metais enterrados devido à complexidade do processo corrosivo em solo. No CPL, a gente nunca recomenda que você enterre metal nu no solo sem uma determinada proteção anticorrosiva. Então, é sempre importante associar técnicas de proteção anticorrosiva devido à complexidade de parâmetros que influenciam o processo corrosivo em solo, como eu mostrei para vocês, né? E o uso de técnicas de diagnóstico e inspeção sem necessidade de escavação também é algo que é muito importante, né? Você acaba evitando gastos excessivos com processos de inspeção se você conseguir utilizar técnicas menos invasivas e que você consiga ter um diagnóstico preciso do processo corrosivo sem a necessidade de escavação. No CPL, a gente desenvolveu uma técnica, a chamada técnica de injeção de corrente, que ela é capaz de inspecionar linhas de transmissão
a fundação de uma linha de transmissão sem necessidade de escavação. Com uma medida em torno de 40 minutos, a gente consegue ter um diagnóstico de como está o estado de corrosão dessa estrutura. E isso associado ao conhecimento da agressividade do solo e o uso adequado da técnica de proteção anticorrosiva pode permitir uma vida útil longa e duradoura para as estruturas enterradas e as linhas de transmissão do setor elétrico. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu gostaria de agradecer a participação de todos e nós estamos abertos a perguntas.